Ele veio para a missão aqui, o pastor aceitou que tem o pastor aqui, ó, Argentina. Porque ele era um excelente pregador. Mas como é que faz? Então, a pergunta que eu faço aqui para você é o seguinte: como é que você vai pregar Jesus não sendo você, não tendo você uma vida cristã? Como é que você vai falar de santidade se você não tem santidade? Cara, Atos, capítulo 3 de Atos, no verso 1 em diante, Pedro, ele vai na porta do templo chamada Formosa. Você conhece essa passagem de corte, salteado de frente para trás, de trás para frente. Pedro olha para o aleijado, o que ele fala para o cara? Cara, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então a pergunta que eu faço para todo mundo é o seguinte: eu posso te dar uma coisa que eu não tenho? Então como é que eu vou te dar Jesus se eu não tenho, cara? Se eu sou adúltero, se eu sou mentiroso, se eu sou ladrão, se eu engano as pessoas... Entendeu? Se eu estou vivendo uma vida de pecado, uma vida desgraçada, sem a presença do Espírito Santo, como é que eu vou dar para você uma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou pastorear uma igreja? O Evangelho de João, não me lembro se é 14, eu não lembro agora, a minha memória hoje não está boa. Ela fala que você não reconhece o fruto, senão pela sua árvore. Perdão, não conhece a árvore, senão pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa e a raiz é Deus. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim e a raiz é o diabo. Então toda árvore é de Deus? Não. Cara, então quantas árvores são do diabo e estão aí falando que são de Deus? Infelizmente. Quantas, Fábio? Né? Então, é muito, não é pouco, é muito. Então, aqueles que são de Deus, compete a eles a viver uma vida de santidade, né? Dignidade, falar a verdade, honestidade, não enganar as pessoas, não mentir, não roubar, não adulterar, e não se perder no caminho. Bom lembrar que a santidade não está relacionada à vestimenta como o senhor antigamente achava, né? Não, eu nunca achei isso. Não é pelo fato de eu ter sido da Assembleia de Deus que eu era cretino. Pelo contrário, a minha igreja, eu contei aqui já esses tempos atrás, tinha um presbítero lá que eu gostava muito, que ele já está em Jesus Cristo, e às vezes eu ia no culto à tarde com a camisa do Atlético, de bermuda, chinelo de dedo, porque eu estava andando na rua e eu não saía para ir na igreja. Mas eu estava fazendo outra coisa, normal, como sempre andei, e aí o Espírito Santo falou: você vai ter que ir na igreja, eu ia do jeito que eu estava. Chegava lá no culto à tarde, as irmãs da terceira idade, já todo mundo sabia, né, do segundo oração, que o irmão Sandro era meio rebeldinho, né, eu sentava lá no fundo do banco, ficava lá tranquilão. Entendeu? E aí aconteceu um fato uma vez, num culto de domingo, de sábado, de Santa Ceia, que foi uma irmã lá, eu acho que até eu já te contei isso na vez passada que eu tive aqui, e a irmã estava doente. E ele orou por ela, presbítero, irmão Tavares, aliás, né? E ele orou por ela lá na frente e Jesus não curou ela. E ela veio lá atrás e tal, da irmã falou: vai lá, pede pro irmão Santo, que Deus usa a vida dele e tal. E eu tava lá no fundão, né? Barba por fazer, como, né? Sempre fui meio largado, quando não era eu que ia pregar, nem nada, né? Eu não tava muito preocupado. E a irmã veio lá, eu orei e Jesus curou ela. E ele ficou olhando. Passou uma semana, ele me chamou na casa dele. Eu de vez em quando ia lá filar um café, né? Eu ia lá. Gostava muito, a esposa dele era vice-líder de segunda oração, uma queridona. E eu fui lá e ele me chamou no canto, foi almoçando, ele paulista, né? Já idosinho. E eu tinha um Fusca, ele era mecânico, então ele arrumava meu Fusca, né? Ele foi almoçando, eu preciso pedir perdão pra você. Eu falei: por quê, irmão Tavares? Meu Deus, você é um homem santo de Deus. Ele falou: porque eu pequei. Eu falei: por quê, irmão? Ele falou: porque eu julguei você, irmão santo. Eu julguei você, lá na reunião de obreiros, você estava lá, eu fiquei olhando, falei: o que esse moço está fazendo aí de bermuda? Eu preguei a minha vida inteira que quem usa bermuda, Jesus não usa. E ainda você vai lá com aquela camisa daquele maldito Atlético. Eu falei: senhor, torce pro coxa, né? Fala a verdade. Ele dava risada, né? E aí um dia Deus mostrou para mim a minha hipocrisia, irmão santo. Eu falei: como, irmão Tavares? Você não lembra no culto de ceia aquela moça loira que veio lá da central? Eu orei por ela, Jesus não curou. Ela foi lá, você orou, Jesus curou ela. Aí Jesus mostrou que você é melhor que eu. Eu com a minha calça, com o meu terno, nunca usei uma bermuda na minha vida e Jesus não me usa. E você anda camisa de time, de bermuda, contando piada, dando risada, falando bobagem pra todo mundo. E Jesus usa você. Foi um tapa na minha cara. Sacou? Sim. Então eu nunca fui esse cara aí que você tá falando. Né? Não, eu não. Mas é que hoje a gente vive também aquela grande hipocrisia, né? Muitas coisas que os nossos pais pregavam contra no passado, eles têm hoje. Por exemplo, pregava contra a televisão, hoje nas igrejas tem telão, né? E dentro de casa também tem a grande tela. Pregava contra a política e hoje nós ficamos tentando eleger os nossos candidatos, que é uma dificuldade terrível. Pregava contra a praia e nós estamos lá aproveitando... Tirando férias na praia. Tirando férias na casa e tem os pastores que têm até a sua casa na praia, né? Opa, presente, eu tenho também. Coisa boa, né? Então, assim, hoje nós vivemos a realidade de muitas coisas daquilo que nós pregávamos contra antes. Era ignorância, falta de conhecimento ou um zelo exacerbado, a fim de evitar pecar e proteger a noiva, proteger o rebanho. Muitos pastores usavam não pode, não pode, não pode. Qual a sua visão sobre isso? A gente aqui conversando entre nós, vou usar você de exemplo de novo. Quando você falou que foi repreendido no púlpito porque repetiu uma coisa que ouviu de um pastor e aquilo não estava na Bíblia. Sim. Certo, muito bem. É isso aí. O que acontece? Jesus ele disse assim, ó, cuidado com a doutrina dos anciões. Não falou? Não está escrito isso na Bíblia? Cuidado com a doutrina dos velhinhos, ou com a história das velhinhas, ou, depende da tradução, com a doutrina dos anciões. Isso está escrito na Bíblia.
cuidado com o fermento dos fariseus. Não, com a doutrina dos velhinhos. Eu não lembro de estar escrito agora, mas no próximo que eu vim aqui eu trago para você e te mostro. Por que isso? Porque muitas pessoas naquele tempo ensinavam coisas que eram uma tradição. E não estava isso acoplado na lei. E a gente está falando da lei, não da graça, né? Do Novo Testamento. Então, hoje é exatamente a mesma coisa. Eu brinco com a galera, que tinha um pastor, por exemplo, aqui você vê, no Hour, né? Eu congreguei no Hour minha vida inteira. Eu tinha um pastor ali que falava para mim assim, que a gente não podia ir no cinema, que no cinema era pecado. Não podia. Não, como assim, irmão? Você vai no cinema? No cinema é pecado, rapaz. Você vai assistir o quê no cinema? Putaria? Porque os caras acham que você vai no cinema pra assistir putaria, porque ele nunca foi. O meu pai, uma vez, falou pra minha irmã, eu lembro como se fosse hoje, minha irmã bem mais velha que eu criança, tinha acho que 12, 13 anos. Ele dizia assim, eu fui lá, que a minha irmã saiu de noite com o namorado, e meu pai foi atrás pra achar ela. Meu pai era biruta, né, que bateu o pino. E daí ele disse que chegou numa boate onde ela tava, e tava cheio de cama, e tava todo mundo velado. Entendeu? E ele chegou na portaria e o segurança não deixou ele entrar, porque era uma boate, que tava tudo escuro, tudo roxo, e ele olhava lá dentro e via um monte de cama, e tava todo mundo se prostituindo lá dentro. Uma danceteria. Isso aconteceu mesmo ou foi a cabeça doente dele que gerou essa imagem na sua cabeça? Entendeu? Então, eu vou repetir, tem muita gente doente dentro da igreja. Por quê? Porque ele ouviu do seu pastor. Vamos um pouquinho mais pro fundo. Nós somos do tempo que as irmãs não podiam raspar o braço, que era pecado. Sim. Depilar, né? Não podia. Normal. Você andava perto dos irmãos, era tudo peluda. Não, é verdade, eu sei que é engraçado, né? Mas coitada das irmãs, Fábio. Mas é verdade. E coitado dos maridos entendeu? também, né? E daí é o seguinte, daí o que acontecia? Passava as irmãs depiladinhas na rua, os irmãos ficavam olhando pra bunda das irmãs, pras coisas das irmãs. Por que não olhava pra mulher dele? Né? Então, vamos voltar um pouquinho mais ainda. Olha o cabelo curto. Não, se você cortar o cabelo, você vai pro inferno. Se você pintar tua boca de batom, você é Jezabel. Se a unha for pintada de vermelho... Vermelho é pra magia. Usou salto alto, então, meu Deus, vai cair. É a cigana. Né? Então, aonde é que a gente aprendeu isso? A gente era guri. Nós vimos isso dentro da Assembleia de Deus. Não foi em Marte. Né? Agora, com quem que esses caras aprenderam? Então, qual que é o problema dos caras? O problema dos caras é não ler a Bíblia. Eu cresci vendo, não o pastor Douglas, mas outros pastores mais velhos, dizendo que se você saísse da Assembleia de Deus, você ia para o inferno, porque a única igreja santa que tinha é a Assembleia de Deus. E só a Assembleia de Deus ia ser levada para o céu. Cara, eu quando ia pregar nessas igrejas do interior, nas Leia, longeão, o pastor ia buscar a gente na rodoviária, né? Não sei se você passou isso, mas eu sou desse tempo, que nós ia de ônibus, né? O pastor ia pegar a gente na rodoviária e passava na frente da igreja católica, missa, né? Domingo de manhã, que você estava chegando lá e tal. Ele falou, coitados, idólatras, vão tudo pro inferno. A grande Babilônia. Entendeu? E daí chega o cantor gospel na igreja, tá todo mundo correndo, pulando. Qual é a diferença? Se é você que vai cantar lá que ninguém conhece, ninguém vai. Mas traz o bonito lá, o bomba. Assina aqui, autógrafo. Não é isso aí que a gente vê. A diferença está em que eles idolatram uma estátua, né? A diferença está em que eles não conhecem a verdade, Fábio. Essa é a diferença. Porque o dia que você pregar o evangelho para eles conhecerem a verdade, eles vão abandonar a idolatria e vão vir para Jesus. Essa é a diferença. E o crente conhece o evangelho. Ele sabe o que é idolatria. Como é que você idolatra a tua igreja, irmão? A Bíblia diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Você conhece a Bíblia, eu conheço a Bíblia, irmão. Nós temos um pleno conhecimento da verdade. Então, para nós, o peso é maior, quem muito é dado. Cobrado. Então, nós somos cobrados. Por quê? Porque a gente conhece a verdade. Como é que eu vou no show do Thales, né? Seu primo, ele parece, né, até? Eu só não canto igual, né? Graças Deus a Deus. da minha vida. Graças a Deus, você não canta igual. Bom, não, mas o Thales canta muito, pastor. Mas não é pra Jesus, mas tá bom. Então, cara, daí o cara vai... Como assim, irmão? Entendeu? Como assim?